Vamos olhar de uma forma geral como que o universo como um todo surgiu. Existem duas propostas. A proposta atual que nós ouvimos muito é que o universo tem bilhões de anos. Ele começou de uma grande explosão e com o passar do tempo ele se organizou. A proposta criacionista, contrária a essa da cosmologia evolucionista, diz que ele já começou organizado e com o passar do tempo apenas ele está se desorganizando. Vamos dar uma olhadinha rápida. O universo visível tem um raio de aproximadamente cerca de quase 15 bilhões de anos-luz, é menos que isso, mas só para ter uma ideia. Dentro disso daí, o que nós poderíamos ver? Um número de alguns sextilhões de estrelas. O que significa isso? Existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos desse planeta. Essas estrelas estão agrupadas em galáxias. São mais de 100 bilhões de galáxias anãs e mais de 10 bilhões de galáxias pelo mundo todo aí. Essas galáxias elas estão agrupadas em pequenos grupos, chamados grupos locais. Cerca de aproximadamente 15 milhões desses pequenos grupos. E esses grupos se organizam em supergrupos, dos quais nós temos cerca de aproximadamente 270 mil deles. Só para ter uma ideia do que tem em cima para ser estudado. É muito material. Agora, tudo que nós olhamos e observamos, nós vemos estruturas bem formadas. Olhamos as galáxias, todas elas bem estruturadas, bem formadas. Os próprios planetas do sistema solar, cada um deles completo, complexo e diverso. É só olhar a estrutura deles. Mas existe um grande questionamento com respeito ao universo, portanto, dessa questão da idade dele. Por quê? Dentro do estudo do universo, o que nós vemos é o seguinte: se você observar uma galáxia que está perto da onde nós moramos, da nossa galáxia, você deveria ver essa galáxia com uma certa idade. Ao observar uma galáxia muito distante, você deveria vê-la de uma forma muito mais nova, ela deveria se parecer mais jovem. Isso causa um problema muito sério, por causa da distância. O que tem acontecido é que, estudando esse material, os cientistas perceberam que tanto as galáxias distantes quanto as próximas, elas apresentam a ter uma mesma idade. Isso causa um problema sério para a ciência. Por quê? Porque a impressão que é dada é que todas as galáxias surgiram ao mesmo tempo e com uma idade aparente. Ou seja, elas já apareceram prontas. Caso contrário, as que estão perto pareceriam velhas e as que estão distantes apareceriam novas. Tanto é que a NASA tem uma publicação científica chamada Paradoxo, Galáxias Adultas no Universo Infantil. As duas únicas soluções para esse paradoxo até o momento seriam as galáxias todas terem sido criadas com uma idade aparente. Idade aparente é aquilo que nós costumamos dizer, por exemplo, no caso de Adão. Quando a gente lê a história da Bíblia e tudo mais, no dia 7º ali estava Adão no Jardim do Éden. Se alguém fosse fazer uma entrevista com Adão, iria perguntar: Adão, qual a sua idade? Eu falei: idade? Eu tenho apenas algumas horas, eu fui criado no dia anterior. Mas ele se pareceria um homem completamente formado. Ele teria a aparência de que viveu muitos anos, quando ele teria vivido apenas algumas poucas horas. Então a questão da idade aparente é um problema sério no universo. Um outro problema que nós temos mais vizinho do nosso, porque nós falamos de milhões de milhares de anos, vida aqui na Terra não sei quanto tempo, cerca de alguns bilhões de anos, ou milhões de anos, nós temos um problema sério com isso. O nosso Sol está encolhendo 1,5 metro por hora. Isso causa alguns problemas. Por quê? Porque o fato do Sol encolher implica na quantidade de calor que ele produz na Terra e, diretamente, a temperatura da própria Terra. Conhecendo o fato de que o Sol está encolhendo cerca de 1,5 metro por hora, a temperatura média que o Sol produz na superfície da Terra hoje é de aproximadamente 22 graus Celsius. Há 10 mil anos atrás, o Sol seria maior, o calor da superfície dele maior também, devido às reações termonucleares. O que aconteceria? O Sol produziria na Terra, há 10 mil anos atrás, uma temperatura média de 140 graus Celsius. A pergunta é: como explicar vida na face do planeta há 10 mil anos atrás, cientificamente falando? Então nós temos questões relevantes a serem perguntadas. Um outro é a questão do próprio campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético que nos protege da radiação do Sol. Esse campo magnético tem uma meia-vida de 1.400 anos. Há 10 mil anos atrás, esse campo magnético seria igual ao do Sol. Como explicar vida na Terra há 10 mil anos atrás? Existe um questionamento científico sério a respeito disso.
Os cientistas estão dividindo em duas teorias a origem do universo e a teoria do Big Bang. As pessoas falam, não, mas o Big Bang, por exemplo, ele aconteceu, é um fato. Não, não é um fato, ainda é uma teoria, é uma proposta. Essa proposta funciona mais ou menos assim. Imagina que tenha havido uma grande explosão alguns bilhões de anos atrás. A proposta é cerca de 14 bilhões de anos atrás. Dessa grande explosão, formaram-se as estrelas e tudo que a gente tem no universo, inclusive eu e você, somos resultados desse Big Bang. O grande problema que nós temos com isto é que, com o passar do tempo, esse calor dessa explosão, ele foi diminuindo, 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 até chegar a uma temperatura muito pequena hoje, que é o que nós chamamos de radiação de fundo. Então, se nós pudéssemos medir essa temperatura hoje e soubéssemos quanto de temperatura esteve no começo, nós teríamos condição de calcular a idade do universo. A pergunta é, já foi feito isso? Claro que já. Daí o fato do universo ter cerca de 14 bilhões de anos. A pergunta, portanto, é, mas se o universo tem 14 bilhões de anos, isso é totalmente contrário à cronologia da Bíblia. Se já está provado. Gostaria de mostrar duas coisas importantes. Cosmologia criacionista, cosmologia evolucionista. O que os dois têm? Apenas o calor que foi medido aí fora. O calor que é medido no espaço sideral é um calor, nós chamamos de calor, mas é um frio muito grande. É aproximadamente 3 kelvins, ou seja, 270 graus abaixo de zero. A cosmologia, no caso evolucionista, propõe que houve uma grande explosão e, com o passar do tempo, essa temperatura está diminuindo. Usando as equações, dando início à temperatura dessa explosão e à temperatura de hoje, quanto tempo teria se passado? Aproximadamente 13,7 bilhões de anos. As pessoas falam, mas então está resolvido o problema. Não. No caso, a cosmologia criacionista, a proposta seria a seguinte: se o universo foi criado a 0 kelvins, ou seja, zero absoluto, quanto tempo teria se passado, dado a quantidade de estrelas e o calor que essas estrelas estão colocando no universo, quanto tempo teria se passado para que ele atingisse a temperatura de 3 kelvins, 270 graus abaixo de zero? Usando as mesmas equações que nos deram 13,7 bilhões de anos, agora nós mudamos a condição inicial, isso nos daria de 10 a 13 mil anos. São as mesmas equações, só mudou a interpretação de como tudo começou. Nós só temos um fato. O que é interessante é que nós não temos ainda equipamento suficiente para medir se essa temperatura está subindo ou se ela está diminuindo. Se a temperatura está aumentando, a cosmologia evolucionista está errada. Se ela estiver diminuindo, a cosmologia criacionista está errada. Então, mais alguns anos, nós teremos condição de observar isso. Agora, apenas para terminarmos essa parte do universo, que é interessante, que nós temos a parte de termodinâmica, que nos diz que a tendência normal de todas as coisas é de ir do organizado para o desorganizado. A única coisa que vai do desorganizado para o organizado é a teoria do Big Bang. Tudo que nós observamos no universo vai no sentido contrário, do desorganizado para o organizado. Eu até brinco com o pessoal, porque se a teoria do Big Bang está certa, ou seja, de uma grande explosão, coisas boas saem, se você não está satisfeito com o seu carro, com a teoria, exploda o seu carro. A tendência é que as peças vão cair e se acomodar de uma forma que ele vai se tornar um carro melhor. Se a sua casa não está boa, é só explodir a casa, que os tijolos, a madeira, tudo que tem lá vai se organizar de uma forma melhor. Não é assim que nós vemos. Não existe nenhuma explosão conhecida até o presente momento que produza ordem. A única é a proposta do Big Bang. Então, existe um questionamento alto nisso daí. Para terminarmos, gostaria de deixar para vocês pensarem um pouquinho, terminarmos essa parte do universo, só para você refletir. No ano de 1969, foi tirada uma foto do espaço e havia uma pequena estrelinha. Em 1987, essa estrela explodiu. O que é interessante nisso? Ela ficou chamada de 1987A. O que é interessante é que essa estrela que foi fotografada em 1969, ela já não existia. Ela já havia explodido alguns séculos atrás. É que a luz dela somente chegou até nós em 1987. Com essa questão da morte e envelhecimento das estrelas, podemos dizer que o universo ainda existe? Nós não sabemos. Cientificamente falando, nós não sabemos se o universo ainda existe. Porque e se ele já deixou de existir e a informação, ou seja, a luz não chegou até nós? Questões que são levantadas. Eu acho fascinante porque, pensando nessas coisas, as pessoas geralmente olham
como se a questão do universo estivesse plenamente estabelecida, e não está. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da questão da vida, do aparecimento da vida. O universo é bem questionável, dá para a gente ver que dá para ter uma idade de aproximadamente 10 a 13 mil anos, é perfeitamente científico, compatível com a informação que nós temos aí fora. Questão da vida. Existem duas propostas da vida, que vida surgiu ou espontaneamente ou foi criado. Surgiu espontaneamente, de acordo com a teoria da evolução, um único ser vivo produziu toda essa quantidade muito grande de vida que nós temos hoje em dia. Ou seja, a evolução nos apresenta um processo tipo cronológico, ou seja, primeiro matéria inorgânica, depois compostos orgânicos, vida simples e, por fim, vida complexa, que no caso seríamos nós. No caso criacionista, não. A proposta é um pouquinho diferente, é que tanto matéria inorgânica quanto vida complexa surgiram simultaneamente, processo de criação. Nós temos nisto um contexto que é muito interessante, que são algumas experiências. Por exemplo, a questão da experiência de Miller. Miller pegou um aparato, colocou ali dentro alguns elementos químicos, amônia, metano, hidrogênio molecular e vapor d'água, produziu uma descarga elétrica e o que aconteceu? De repente você olha um negócio e tinha algo lá dentro que são aminoácidos. Disto surgiu a ideia de que essa é uma experiência que prova que vida pode ter surgido espontaneamente. O problema é que essa experiência não foi feita nem naturalmente nem espontaneamente. Exatamente como o criacionista propõe. Ela foi desenhada, foi planejada. Ela prova que vida inteligente consegue transformar matéria inorgânica em compostos orgânicos. Questão da complexidade da vida. O DNA humano é extremamente complexo. Só para você ter uma ideia, cada célula humana tem um DNA. Se nós pegarmos e juntarmos todos esses pedacinhos, nós teríamos mais ou menos uma fita de 2,10 metros de altura. Uma pessoa que tenha mais ou menos 1,75 m e um peso de cerca de 75 a 80 quilos, ela teria cerca de 100 trilhões de células no seu corpo. Junta todos os pedacinhos, todos os DNAs, você teria uma linha fininha que daria para ir daqui até a Lua 550 mil vezes. Isso é o material genético dentro de um ser humano. Para aqueles que acham que isso é simples, eu gostaria de pedir para que realmente você reavaliasse os seus conceitos. É extremamente complexo. Não somente isso, essa complexidade é tal que Michael Denton, no seu livro Evolução, uma Teoria em Crise, disse o seguinte: a complexidade da mais simples célula conhecida é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto possa ter sido colocado junto rapidamente por algum tipo fantástico, altamente improvável de evento. Tal fenômeno seria indistinguível de um milagre. O que ele está querendo dizer com isso é que a teoria da evolução nada mais passa do que uma proposta de um grande milagre. Simplesmente um milagre. Só que um milagre sem Deus. Dentro dessa área, nós tratamos nas questões que as pessoas falam de comparações de distâncias genéticas. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês sentirem um pouquinho a coisa. Foi feito um estudo do citocromo C. Pegaram 47 formas de vida. Uma delas, a cobra cascavel. Quem tem o citocromo C mais parecido com o da cobra cascavel? Da análise feita, nós, os seres humanos. Seria perfeitamente viável dizermos que nós viemos das cobras, o que não é muito difícil de acreditar de uma certa forma. Eu brinco muito com as pessoas quando Jesus disse o seguinte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olhando do citocromo C, ele estava perfeitamente correto. Ou seja, quando nós comparamos distâncias genéticas, nós comparamos o que com o que? O todo ou apenas partes? Quando nós vemos a ciência evolucionista, ela compara partes. Comparando-se partes, eu posso comparar o que eu quiser com o que eu quiser. O que nós vemos dentro de estudos sérios feitos na área, por exemplo, de DNA e RNA, como no caso do Dr. Colin Patterson, a proposta deles foi o seguinte: depois de um estudo muito grande feito com formas de vidas, ele disse o seguinte: não existe nenhum traço de evidência a nível molecular para a tradicional sequência apresentada pela evolução, ou seja, vida marinha primitiva, depois peixe, anfíbio, réptil e mamífero. Cada categoria de organismos parece ser quase que igualmente isolada. Por que disso? Essa é a evidência. Mas a evolução continua fazendo a proposta dela que as coisas aconteceram. Então, eu gostaria de dar dois princípios apenas para avaliarmos: microevolução e macroevolução.
Microevolução trata de uma mudança pequena dentro de uma mesma espécie. Macroevolução trata de uma espécie chegando a ser uma outra espécie, de uma surgindo uma outra. Só para termos uma ideia, aqui tem uma ilustração, você tem microevolução, são os répteis ali embaixo. Macroevolução, você tem uma mudança de réptil até uma ave. O que é interessante é que os criacionistas aceitam a microevolução, mas não aceitam a macroevolução. Muito interessante nisso, que há cerca de 15 anos atrás foi feita a seguinte proposta. Se você pega, por exemplo, um réptil, esse réptil tem um filho. Aqui nasce um outro réptil com uma pequena variação na pata dianteira. Ele está passando por uma microevolução. Daí esse daqui tem um outro filho, passa por mais uma pequena microevolução na pata dianteira. Daí se tem mais um filho, passa por uma microevolução na pata dianteira. Ou seja, você tem 4 gerações, cada uma delas passando por uma microevolução. Então você tem os 4. Imagina que você tem os 4 juntos e de repente aparece um animal predador. Qual dos 4 estaria melhor capacitado para a fuga? A resposta é o primeiro, o original. Ou seja, pela evolução, a evolução jamais teria condição de acontecer, porque sempre o melhor capacitado é o original. Os que estão em transição não são os melhores capacitados. No entanto, a evolução continua sendo ensinado como se isso acontecesse. Então eu brinco um pouquinho com o pessoal, mais ou menos essa ideia de microevolução e macroevolução. Para aqueles que creem em microevolução, como vocês estão vendo, é a linha horizontal. Macroevolução, você teria que passar da linha horizontal para um sistema vertical. Ou seja, é só observar o pessoal de cima e o pessoal de baixo e ver como eles estão interrelacionados. O que eu tenho a dizer nesse sentido é que micro mais tempo é diferente de macro. Ou seja, que muitas vezes a aparência é apenas mera coincidência. São pontos importantes a serem questionados. Dentro da própria variedade dos seres humanos, como explicar essa variedade de cores? Porventura a Bíblia não nos diz que todos vieram de um único casal, Adão e Eva? O que é interessante é que Eva foi o primeiro clone, foi feito de Adão. Só foi feita uma pequena mudança genética, Deus mostrando que haveria possibilidade não só de clonagem como de engenharia elétrica, engenharia genética, para que houvesse uma adaptação. Caso contrário, nós teríamos Adão e Estevão e não Adão e Eva. Ou seja, Deus fez uma pequena variação. Mas olha que coisa interessantíssima quando nós estudamos a questão da combinação de cores. A pergunta é qual seria, portanto, a cor do casal inicial, dado toda a variação de cores que nós temos no planeta a nível de raça humana. Isso nos é ensinado através da área de genética, trabalhando com a parte que nós temos do que nós chamamos de emão-eminho. Ou seja, você vai juntando esses vários fatores. O que é fantástico é que se você chega num ponto que você tem o negro e o branco, para você chegar nessas duas extremidades, Adão e Eva teriam que ter essa cor, praticamente que é a cor do solo, a cor da terra. É mais ou menos a cor do pele vermelho americano. Nesse caso, você teria condição de ter material genético tanto para produzir o negro quanto o branco. Se Adão e Eva fossem negros, jamais nós teríamos os brancos no planeta. Se eles fossem brancos, nós jamais teríamos os negros. E eles não eram de cores diferentes, porque Eva tinha o mesmo material genético de Adão. O que é interessante é que o nome Adão, no hebraico, significa da terra ou da cor da terra. Até nos pequenos detalhes, a gente vê como a boa ciência mostra claramente que a Bíblia tem toda a razão. Ela é coerente e é consistente. Não somente isso, dentro do contexto de vida, quando nós olhamos algumas coisas a nível de comparação, o criacionismo, por exemplo, propõe que Deus criou todas as coisas. A evolução diz que elas surgiram espontaneamente, que matéria inorgânica produziu vida. Mas existe uma lei, a lei da biogênese, que diz que vida gera vida. O embasamento está na proposta criacionista, que Deus, um ser vivo, criou seres vivos. Aonde está a base, no caso da teoria da evolução? Também a proposta com respeito ao desenvolvimento da vida, que os criacionistas propõem que vida normalmente tende para caos e desorganização, ou seja, Deus criou tudo perfeito, completo, complexo, diversificado, pronto. Com o passar do tempo, isso iria se deteriorar. O evolucionismo propõe que não, diz que com o passar do tempo iria melhorar. O problema é que nós temos a segunda lei da termodinâmica, que diz que a tendência normal de todos os sistemas, biológicos ou não, a tendência é de ir do complexo para o simples, do melhor para o pior. A lei científica, mais uma vez, dá base para o criacionismo. Também a questão da propagação da vida.
A proposta criacionista diz que os seres vivos são agrupados geneticamente em espécies distintas. A evolução propõe que de uma única espécie, ou de um único ser, foi surgindo outros e nós teríamos essa variedade de espécies. O grande problema é a lei de Mendel, que diz que mudanças genéticas ocorrem apenas dentro de um limite. Ou seja, não existe material genético sendo criado, existe apenas variação, mudança de posicionamento do material genético. Mais uma vez, a questão toda voltada para o criacionismo. Mas as pessoas falam, tá, tudo bem, mas como é que funciona então toda essa questão dos fósseis? Os fósseis não são uma evidência de que vida nesse planeta evoluiu? Vamos considerar rapidamente a questão dos fósseis. Existem vários tipos de fósseis. Fósseis em rochas sedimentares, fósseis petrificados, fósseis em âmbar, fósseis em gelo, ou seja, a quantidade é muito grande. Alguns princípios importantes com respeito aos fósseis. Primeiro, fóssil não se forma em milhões de anos. Por quê? Porque senão o animal ou a planta se decompõe. Então a formação do fóssil tem que ser rápido. Segundo, que a maior parte dos fósseis são encontrados em rochas sedimentares, o que implica em muita água e muita lama para a produção desses fósseis. E segundo, que na maioria os fósseis, em terceiro, que os fósseis são encontrados em toda a superfície da Terra, o que implica que já houve muita água e muita lama nesse planeta para termos tantos fósseis. E a quarta, que é muito importante, é que geralmente os fósseis contam como o animal morreu e não como ele viveu. Então nós temos que ter esses parâmetros bem marcados. Dentro do registro fóssil, é interessante porque nós olhamos de uma forma bem específica que existem fósseis de todos os animais que nós conhecemos. Mas por que não se fala muito desses fósseis? Porque os animais estão vivos para serem estudados. Nós muitas vezes confundimos o processo, portanto, esse processo de fossilização, sendo que é um processo anormal, não é algo que acontece no dia a dia. Primeiro você tem praticamente um soterramento rápido do animal ou da planta a nível de muita água e muita lama. Ele é preso e morre por asfixia, no caso dos animais, por questão do enclausuramento. E daí você tem aquilo que nós chamamos de silicação ou calcificação, que é a penetração desses sedimentos na estrutura do animal. Daí ele vira um fóssil. Eu gosto muito de fósseis de peixe. Por quê? Porque nos livros nos dizem que o peixinho estava nadando, depois o peixinho morreu, foi lá para o fundo do lago, daí ele foi soterrado. O problema é que peixe, quando morre, ele boia, ele não afunda, ele fica na superfície, com exceção dos peixes que não têm escamas. Mas nós temos uma grande quantidade de fósseis de peixes fossilizados. O problema com isso é justamente aquilo que eu mencionei logo no início sobre a coluna geológica, porque nós somos levados a interpretar que ela conta uma história, uma cronologia. Divisão por períodos, por épocas, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, todas aquelas questões. O problema da coluna geológica é que ela não aparece completa em nenhum lugar desse planeta. Não existe nenhum lugar que você chegue e você vai encontrar todas as camadas ali. A maior parte do planeta onde você encontra esse negócio, mais de 50% das camadas estão faltando. E apenas 1/3, quando elas aparecem, estão na ordem que a evolução nos dá. Muito pouca coisa. No entanto, ela é considerada como sendo a base do raciocínio, mostrando como tudo evoluiu. O problema é que nós temos problemas seríssimos com isso. Por exemplo, só no Grand Canyon do Colorado, faltam mais de 100 milhões de anos geológicos. Está faltando uma pequena pedrinha, como nós costumamos brincar ali na questão do Grand Canyon. Tudo isso leva a questionar a veracidade da interpretação do posicionamento dos fósseis na coluna geológica. Por exemplo, fósseis de árvores, como eu mencionei existem outros, mostrando árvores que atravessaram centenas de milhares, no caso alguns milhões de anos geológicos. É impossível uma árvore durar tanto tempo sem apodrecer ou coisas semelhantes. Então, há necessidade de reavaliar a questão da coluna geológica. Outra, já foram encontrados pólen de plantas cerca de 160 milhões de anos antes das plantas terem aparecido. A pergunta é, alguma coisa está errada? Alguma coisa está errada na interpretação. Outro, já encontramos, por exemplo, pegadas de seres humanos com seres muito, muito antigos classificados pela evolução, no caso trilobitas. Aqui nós temos uma pegada de um ser humano em cima de uma trilobita. O problema é que a trilobita, segundo a evolução, ela viveu cerca de 550 milhões de anos antes dos seres humanos. Não nesse caso, porque nós temos uma pegada de um ser humano em cima de um trilobita.